Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias. Hoje é 5 de abril de 2018. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado hoje às 9 da noite pela nossa rádio pública, a Rádio Universitária. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pelas páginas 99 Universitária e Marco Zero Conteúdo. Compartilhe com os amigos e ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais gente. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. O tema de hoje é o resultado do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do habeas corpus, tentando impedir a prisão do ex-presidente Lula. Com o voto de desempate da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi negado ontem o habeas corpus da defesa de Lula e o ex-presidente pode ser preso em breve. Essa decisão tem impacto direto no quadro político brasileiro. A prisão de Lula influencia a eleição presidencial, já que o ex-presidente tem liderado as pesquisas de intenção de voto. Por isso, o programa de hoje repercute a decisão do STF e toda a polêmica em torno desse julgamento. E a polêmica envolveu até o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, como analisamos ontem no Fora da Curva. Sem citar o habeas corpus contra a prisão de Lula, às vésperas do julgamento, o general Eduardo Vilas Boas declarou pelo Twitter que o Exército Brasileiro repudiava a impunidade e que se mantinha atento às suas missões institucionais. A declaração encerrou o Jornal Nacional e, em nota, o PT chegou a acusar a Rede Globo de incitar um golpe militar. As críticas à mídia corporativa se estenderam também à cobertura do próprio julgamento. Vamos então começar conversando com a jornalista Silvia Moretson, professora aposentada da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Objetos, o Observatório de Ética Jornalística. Silvia, bom dia. Como você avalia o comportamento da mídia corporativa na cobertura desse julgamento? Oi, bom dia. Eu acho que, em primeiro lugar, isso não tem surpresa nenhuma, é um desdobramento lógico de tudo que vem acontecendo nos últimos anos. Na verdade, eu acho que desde o mensalão mesmo, que eu acho que é a origem de tudo isso que a gente está vivendo, portanto é um longo processo, né? Mas, assim, era absolutamente esperado que o comportamento fosse esse. A gente vê que, por exemplo, hoje, né, as manchetes de hoje, nos sites também, os principais jornais, a maioria, né, dos principais jornais dá esse tom de torcida, né, de júbilo, de êxtase, né, em relação ao resultado, que era o resultado mais ou menos previsto mesmo, né, havia a dúvida em relação ao voto da Rosa Weber, mas inclusive suponho eu, né, diante das pressões que houve na véspera, sobretudo, ela votou como votou e o resultado não seria diferente. Então, assim, Lula já pode ser preso, né? O Lula, o resultado do STF libera a prisão de Lula por Moro, que foi a manchete do Estadão. Enfim, essa expectativa de que o Lula vai ser preso e quando vai ser preso, né, é o que tem alimentado. Agora, eu acho que o que foi realmente grave, o pior que aconteceu, foi essa manifestação do general Vilas Boas, e vejo muita gente de esquerda, por exemplo, minimizando e dizendo que isso daí era uma manifestação como qualquer outra. Em primeiro lugar, absolutamente isso não é verdade, porque, em princípio, os militares não devem se manifestar em questões políticas, né? E nós vínhamos vivendo uma época de relativa estabilidade em relação a essas posições, né? Eles normalmente não falavam, embora nunca tivessem se comportado de maneira diferente. Talvez isso tenha causado alguma ilusão em relação a alguma mudança, né, no comportamento das Forças Armadas. Agora, o que houve nesses dois twitters, né, que o general e veiculado divulgou, pelo Jornal Nacional, né? Sim, pois é. Evidentemente isso teria uma repercussão no âmbito do Twitter mesmo, né, das redes sociais e tal. Sim. Mas quando o Jornal Nacional divulga, isso ganha uma outra dimensão. Então isso ganha um peso, sobretudo porque termina e num tom solene, né? Agora, o que é gravíssimo ainda, né, é que no dia seguinte o Bonner vem lamentando, né, dizendo que houve um grande mal-estar, ele escande a sílaba ali para dizer um grande mal-estar
da manifestação do general numa rede social, como se o Jornal Nacional não tivesse nada a ver com isso, né? E sim. quem foi que fez o vínculo entre o julgamento e o que o general disse foi exatamente o Jornal Nacional, porque se você olhar e se você não tiver sabendo qual é o contexto em que essa fala aparece, né, exatamente na véspera do julgamento, sim, você pode até dizer que se referia ao Temer, por exemplo. Aqueles que só pensam em si próprios, que estão interessados, né, em salvar a pele, né, que não estão interessados no bem comum, etc., perfeitamente aplicável a todos esses que estão no poder hoje, né? Sim. Quem é que faz o vínculo entre... É claro que a gente sabe que não é esse o sentido, mas quem dá o sentido que falta é exatamente o Jornal Nacional. Então, assim, é uma incitação e, ao mesmo tempo, um alerta. Assim, olha, se não votar desse jeito, e quem fala, na verdade, quem fala é a Globo, né? Ou seja, a partir do momento que ela divulga essa coisa e põe as aspas, não é só o general que está falando, é o Bonner que está falando, é a casa que está falando, dizendo, estamos de olho no voto de vocês. Tem mais um detalhe, se eu puder falar, que é a maneira como lidaram com Gilmar Mendes, que é essa figura absolutamente controvertida, né, e que é frequentemente, né, vista como uma figura nefasta realmente, né, no âmbito jurídico e tal, e de fato, né, já demonstrou isso várias vezes, mas nesse momento, como ele estava a favor do habeas corpus do Lula, o Jornal Nacional, na véspera, fez toda uma matéria mostrando como ele votou de uma maneira em 2016 para dizer que agora ele estaria sendo incoerente, não é? Sim. E o voto do Gilmar criticando duramente a mídia, né, chegando a falar em nazismo e tudo, né, mereceu um outro comentário agora no Bom Dia Brasil, hoje de manhã, dizendo que a Globo não tem nada a ver com isso, a Globo rejeita as acusações, né, que ele fez ali durante o voto e que apenas faz jornalismo, que é a desculpa que dão sempre. A Globo sempre está do lado certo, sempre faz só jornalismo, né? Sim. Enfim, é esse jornalismo que a gente sempre critica, né? Porque, de fato, isso é tudo menos jornalismo. Isso é basicamente propaganda, né? Sim. Silvia Moretson, muito obrigada. Conversamos com Silvia Moretson, é professora aposentada da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Objetos, o Observatório de Ética Jornalística. Silvia, muito obrigada e bom dia. Tá, bom dia, obrigado a vocês. Bom, e para continuar a análise do julgamento pelo STF do habeas corpus contra a prisão do ex-presidente Lula, nós estamos aqui no estúdio com Alexandre da Maia, professor da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE, e especialista em teoria do direito. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paula, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez no Fora da Curva. Nós que agradecemos. E também convidamos o professor, cientista político, professor da Universidade Católica de Pernambuco, José Afonso Chaves. Bom dia, Afonso. Bom dia, Paula. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes. Quero também registrar a minha satisfação de mais uma vez estar aqui no Fora da Curva, discutindo questões que são de fundamental importância para a sociedade brasileira e, sobretudo, a questão em pauta hoje, né? Esse cenário tão difícil e desafiador que temos daqui para frente. Sim. Para começar, o que significa esse resultado do julgamento do habeas corpus de ontem pelo STF, Alexandre? Bom, do ponto de vista jurídico, representa, primeiro, que o julgamento foi feito focado na discussão em cima do pleito do ex-presidente Lula, né? E a decisão do habeas corpus tem como reflexo permitir que muito em breve ele possa vir a ser preso, né? Porque se a decisão dessa forma foi dada, o que se pode fazer no âmbito desse habeas corpus é no máximo um recurso para esclarecimento de obscuridades, de dúvidas, os chamados embargos de declaração, mas ontem mesmo, ao final da sessão, já ficou esclarecido que a interposição desses possíveis recursos, né, desses embargos, não impediria a possibilidade de execução provisória da pena, né, no âmbito do processo lá do TRF4. Sim. Então, o que é que vai acontecer? Lá no processo do TRF4, pode-se ainda haver a interposição de um recurso também de embargos em cima dos embargos, ou seja, também uma tentativa de esclarecer possíveis obscuridades no processo originário, sim, né, lá no julgamento da apelação, isso lá na segunda instância. Mas isso provavelmente será julgado pelo TRF4, pelo que a gente já viu até agora,
como recurso protelatório, e aí é uma questão de tempo para que o processo seja enviado de volta para a 13ª Vara Criminal de Curitiba, que é o juiz Sérgio Moro, para que o juiz Sérgio Moro possa determinar a prisão do ex-presidente Lula como forma de antecipação do cumprimento da pena pela qual ele foi condenado, né? Sim, nós vamos entrar mais entender mais essa questão do julgamento, mas eu queria passar a palavra a professor Afonso Chaves sobre o significado desse resultado do ponto de vista político. Justo, Paula. Antes de tudo, me permita uma divergência em relação à sua fala. Não vejo que a possibilidade de Lula ser preso decorre do desempate da ministra Carmen Lúcia. Eu acho que, de tudo aquilo que a gente tem visto, o termo mais preciso seria dizer através da artimanha da ministra Carmen Lúcia. Não sei eu quem estou dizendo. Foi o próprio ministro Marco Aurélio que deixou isso claro durante a sessão de ontem do Supremo. Né? Porque, sabendo, né, da posição da Rosa Weber, a presidente do Supremo tem evitado pautar as ações diretas de constitucionalidade, preferindo jogar um caso concreto, subjetivo, esperando que o resultado decorra desse grande projeto, né, político que está em curso no país. Então, eu penso que foi uma artimanha, realmente. Isso está pronto desde dezembro e até o momento não veio à tona, por mais que exista da parte de alguns ministros o pedido para que se dê urgência a isso. Não é? Certo. O que, por exemplo, se vier a ser pautado em breve tempo, cria-se uma bagunça institucional grande, né, que já está em curso, sim, já existe, não é? Isso é verdade. Só para situar o ouvinte rapidamente, Alexandre, podia explicar o que é essa ação de constitucionalidade, exatamente, que Afonso está dizendo que não entrou em pauta e entrou o caso concreto que foi o habeas corpus de Lula? Eu concordo com o professor José Afonso, no sentido de que, independentemente de uma vitória ou de uma derrota de Lula no habeas corpus, quem perdeu ontem foi o direito, né? Porque os argumentos de parte a parte dos ministros supremos foram sofríveis do ponto de vista jurídico, né? Você viu Toffoli, por exemplo, que votou a favor de Lula com argumentos terríveis do ponto de vista de teoria do direito. Por outro lado, o voto da ministra Rosa Weber completamente confuso, um voto em que ela se prende a um princípio de colegialidade muito sem sentido, já que o próprio Gilmar reverteu o seu posicionamento, ou seja, aquela maioria colegiada não mais existia. Sim, mas para focar na tua pergunta, vamos lá. Desde dezembro de 2017 já está pronto para ser julgado, né? Na verdade, prontas 2 AD6, que são ações diretas, ações declaratórias de constitucionalidade, sim, do artigo 283 do Código de Processo Penal, que são artigos que falam exatamente sobre a possibilidade de você só poder ser preso por ordem judicial, por exemplo, numa situação em que você seja preso preventivamente, etc., ou fora essas possibilidades de prisão cautelar, sim, que é uma coisa, você não poder ter uma antecipação de pena, né? Ou seja, você não poder cumprir pena a não ser com o trânsito em julgado de decisão, sim, judicial, condenatória, né? Ou seja, seria um julgamento em tese, de uma hipótese geral, não do julgamento de um caso específico. Então, qual foi a estratégia utilizada por Carmen Lúcia, né? Primeiro, o relator, o ministro Marco Aurélio, dessas AD6, dessas declaratórias de constitucionalidade, pediu para que fossem pautadas pediu para que fosse pautado o julgamento das AD6. Sim. E aí a presidente segurou esse julgamento e pôs em pauta o habeas corpus do presidente Lula. Por quê? Porque aí seria julgado o caso do presidente e não a hipótese geral. Em tese de uma situação abstrata e não concreta. Que atingiria a todos os indivíduos. Que atingiria a todos os indivíduos.
Porque a ministra Rosa Weber declarou que, em termos de tese, ou seja, na ideia geral, ela é favorável à tese de que só é possível haver a prisão depois do trânsito em julgado. Sim. Mas, como o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que desde 2016, já no bojo do mensalão, da Lava Jato, seria possível a antecipação do cumprimento da pena, ela não poderia, num caso concreto, voltar atrás. Ou seja, se fosse no julgamento de ADC, sim, ela votaria de outra forma. Então, como bem disse Marco Aurélio e como bem disse também aqui o professor José Afonso, foi uma estratégia usada pela presidente do Supremo para que, levando o caso de Lula, a ministra Rosa Weber não votasse de acordo com o seu posicionamento pessoal, mas sim com a confirmação da jurisprudência que o Supremo teria firmado em 2016. Agora, esse argumento não é uma incoerência, não? Da Afonso? ministra? Sim, da Rosa Weber. Tudo leva a crer que sim, não é? Como bem pontuou o professor Alexandre da Maia, uma vez que alguém na corte já tinha sinalizado a mudança, então uma nova inclinação começava a ser apontada ali. Então é muito estranha essa confusão realmente do presente no voto da ministra Rosa Weber, né? Então, mas voltando ainda à sua questão inicial a respeito do significado político, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma chancela, né, da parte do Poder Judiciário a essa tentativa de impedir que um projeto e uma força política tenha gozo de seus direitos dentro do embate político, porque o que aconteceu ontem, de alguma maneira, fecha um ciclo que vem se arrastando já de um tempo. A direita nesse país não tem conseguido viabilidade eleitoral e vem tentando, de todas as formas, impedir que a população escolha, tenha o direito de decidir qual o projeto que ela deseja para ser implementado nesse país. Então, nós estamos assistindo isso paulatinamente, quer dizer, uma tentativa de impedir que uma força política tenha direito à cidadania no que respeita à sua possibilidade de existir e de participar coerentemente dentro do jogo político. Então, o que nós estamos assistindo é isso, porque são diversos episódios e aqui a gente toma mesmo a própria a trajetória do STF no sentido de colaborar com o impedimento das forças de esquerda nesse país. Ora, sim, basta notar a situação desigual entre o que aconteceu com o senador, à época, filiado ao Partido dos Trabalhadores, Delcídio do Amaral, e o que aconteceu com o senador tucano Aécio Neves. Casos bem parecidos, entretanto, ali o STF se arvorou a prender o Delcídio do Amaral, mas não fez a atitude equânime com o Aécio Neves. Prerrogativa da Presidência da República é nomear seus ministros. Quando Dilma fez na tentativa de impedir o caos institucional que se arvorava nesse país, o próprio Supremo Tribunal Federal endossou o veto, né? Lula não pôde. Curiosamente, Moreira Franco e outros no governo Temer se encontram em situação parecida, pelo menos no discurso que foi criado, ou seja, a busca de foro privilegiado, e, no entanto, continuam aí, gozando de seus direitos, casando e batizando, mandando congelar gasto social por 20 anos, e está tudo muito tranquilo. Compreende? Então, quer dizer, o STF tem uma participação fundamental nesse desmantelo institucional e na perseguição a uma força política legítima nesse país. Isso precisa ser dito. Há uma participação direta, como nós sabemos que há também da mídia corporativa, né? Então, eu acho que
o episódio de ontem, em termos políticos, ele conclui, de alguma maneira, uma parte desse projeto que vem sendo implementado antes do golpe, durante o golpe, nesse pós-golpe que nós estamos vivendo. Isso tudo que a gente está aqui, que você está falando, tem a ver com o que se chama de judicialização da política. Vocês podem explicar para o ouvinte o que é essa judicialização da política? Alexandre. Veja, eu acho que aí, para além da própria discussão teórica da judicialização da política, o que a gente vê é esse protagonismo do judiciário tomando conta dos espaços de deliberação do poder político, né? E se transformando num verdadeiro ator político. Na medida em que você tem, por exemplo, a Globo News transmitindo ao vivo sessões do Supremo, e não é só essa, a gente vê em várias situações, o debate jurídico de qualidade, que é o que se espera numa Suprema Corte como a do Brasil, deixa de ter lugar para que passe a ocupar o lugar os discursos de justificação política, de parte a parte. Na sessão de ontem, isso ficou muito evidente, por exemplo, nos discursos, né? Eu poderia chamar de voto, mas a gente pode falar dos discursos de Gilmar Mendes de um lado e do ministro Barroso do outro lado, né? O ministro Gilmar Mendes irritado com a repercussão na mídia no dia anterior das reportagens relativas à sua mudança de opinião, e aí ele ligou a metralhadora giratória contra tudo e contra todos, e o ministro Barroso com aquele discurso, digamos assim, moralista liberal para agradar a classe média, e que tem uma retórica de derrubar avião, mas com pouca densidade jurídica, né? Ou seja, aquela densidade que se espera numa Suprema Corte é substituída pelo poder de atração do discurso. E aí muita gente começa a vibrar e se cria uma verdadeira torcida pelos lados. Quando eles brigaram naquele episódio recente, na quarta-feira, dia 21, em que Barroso xingou o Gilmar, etc., eu vi pelas redes sociais verdadeiras torcidas, dizendo que maravilha, finalmente alguém fez alguma coisa, né? Como se estivéssemos diante de um ringue de UFC. Quando, na verdade, o que se espera da Suprema Corte não é nada daquilo, né? Uhum. Quem perde são os dois. E quem perde, na verdade, é a instituição. Sim. E quem perde, mais uma vez, insisto, é o direito. E é para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O Fora da Curva de hoje analisa o resultado do julgamento pelo STF do habeas corpus impedindo a prisão do ex-presidente Lula. Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com Alexandre da Maia, professor de Direito da UFPE, e com José Afonso Chaves, cientista político e professor da Unicap. O coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol, chegou a anunciar pelo Twitter que estaria em jejum e orações durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF. Como vocês analisam esse tipo de declaração de um ator do Judiciário? O professor... do Ministério Público. Ministério Público. O professor Alexandre deve... tecnicamente tratar disso melhor do que eu, não é? Agora, penso que ele, no mínimo, deve sofrer algum tipo de sanção, não é? Em função do cargo que ocupa enquanto servidor público, não é? Agora, isso está ligado à questão anterior ao intervalo, que é essa história da judicialização. Isso é a necessidade do dinheiro, não é? O que é o dinheiro? São as forças rentistas do mundo, ou seja, as grandes corporações que vivem de fazer dinheiro a partir de juros, não é? Seja de que forma for, não é? Então, parece que o dinheiro tem se cansado da própria institucionalidade política criada a seu favor historicamente, que é o liberalismo. Né? Parece que se cansou, né? Então é preciso encontrar outros caminhos fora da mediação política para fazer valer
seus interesses de agora. Então, esse protagonismo do Ministério Público, do Judiciário, vem no sentido mesmo de encontrar os fiéis escudeiros para levar à frente seu projeto, porque a mediação política é custosa. Por mais que o dinheiro tenha a possibilidade de fazer com que seus representantes legítimos sejam mais numerosos, ganhem eleições, em algum momento a população pode divergir disso, né? Fazer outro tipo de escolha. Sim. E que não é interessante. É o que aconteceu aqui, é o que aconteceu em outros países da América Latina. Então, quer dizer, o dinheiro não domina toda a se deixar que a mediação política continue acontecendo, Sim. num momento ou outro podem aparecer um projeto divergente. Foi o que a gente teve aqui com esse projeto que foi implementado de 2003 para cá, né? E que podemos observar em algumas outras partes da América Latina, Sim. que foi uma contracorrente em relação à tendência mundial. É preciso que se diga, não é? Porque ao redor do mundo campeava a desigualdade, a perda de direitos, né? E aqui a gente experimentou tenuamente algum tipo de mobilidade social. Então, é contra isso, né? Porque não é permitido que isso aconteça. Não é à toa. Vejam, não sou eu quem digo isso. Bressa Pereira diz, André Singer também já disse. Toda tentativa de derrubada desse projeto começou quando, em 2012, Dilma tentou baixar os juros ao patamar de 2%. Não pode. O Itaú não vai deixar. As forças rentistas, que eu estou chamando aqui de dinheiro, também não deixarão. Então, é isso. Daí a criminalização da política. Né? Sim, porque a judicialização. É. Para dar uma aparência de legalidade. Uma aparência de legalidade e encontrar realmente os agentes que agora podem levar à frente esse tipo de projeto. Né? Alexandre. No caso desse episódio envolvendo o Deltan Dallagnol, é no mínimo patético e ridículo um membro do Ministério Público se passar por um papel desses, né? Dizer que vai jejuar pedindo a condenação de alguém, né? Isso não cabe ao membro do Ministério Público. Ele é o fiscal da lei e não ficar pedindo em espaços públicos pela condenação, como se ele fosse um vingador público de alguém. E ainda contar com o apoio de um magistrado como Marcelo Bretas, que o chama de irmão em Cristo, né? O mesmo Marcelo Bretas, que também pelo Twitter, após as declarações também no Twitter do general Vilas Boas e outros militares, fez um Twitter aplaudindo essas declarações, né? Isso é inaceitável numa democracia, né? Os militares, eles devem obedecer ao poder do voto e não ao contrário. Não é o voto que deve obedecer ao poder das armas. As armas é que devem obedecer ao poder do voto. Ainda estamos no governo civil e a gente deve insistir que estamos no governo civil. O que é que significa essa declaração do comandante, né, e de outros generais sobre não diretamente, não é o habeas corpus, mas, como disse Silvia Moretson, né, tá no contexto estava no contexto da véspera do julgamento do habeas corpus. Os militares estão mandando um recado? Eu acho que eles mandaram um recado claro ao Supremo de que, se o habeas corpus não fosse julgado de forma a denegar a ordem, ou seja, de negar a ordem de habeas corpus a Lula, os militares poderiam fazer alguma coisa. Tanto é que o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, não tomou qualquer providência frente às repercussões dessa declaração do general Vilas Boas, né, que é o comandante das Forças Armadas. Ele não é qualquer general, ele tem uma representatividade imensa dentro da corporação, né? Ele é muito bem quisto e muito respeitado. E vocês sabem que no campo dos militares essa coisa da hierarquia e da subordinação é muito séria também, até do ponto de vista do dever de ofício. E mesmo assim essa declaração fere o seu próprio dever de ofício de não fazer declarações relativas à dinâmica política de um governo, insisto, civil, né? Caberia ao presidente da República, se ele realmente tivesse boas intenções e quisesse reafirmar de fato a democracia que ele diz proteger, dar uma declaração de forma a chamar a atenção para a preservação do ideal democrático norteado pela Constituição, que é o que parece cada vez mais vira uma folha de papel jogada ao léu nesse nosso triste país.
Outro argumento usado pelos defensores da prisão em segunda instância é que se o STF concedesse o habeas corpus a Lula, centenas de condenados por estupro, homicídio, latrocínio e, claro, por corrupção seriam imediatamente soltos. Isso procede? Não procede porque o habeas corpus era focado no caso do presidente Lula. Ele era o paciente. Não havia o julgamento do caso em tese, ou da hipótese em tese, ou seja, de uma tese em abstrato com efeito erga omnes, ou seja, efeito para todas as situações jurídicas existentes. Não, era um caso focado na interposição de habeas corpus pelo presidente Lula. Logo, os efeitos estão restritos ao presidente Lula. Esse argumento não tem o menor sentido. Como também não tem o menor sentido o argumento do ministro Alexandre de Moraes no seu julgamento, que não soube diferenciar uma prisão temporária e prisão preventiva, ou seja, os tipos de prisão cautelar, do cumprimento de pena, né? Uma coisa básica de graduação de processo penal, que qualquer aluno de graduação consegue diferenciar, e o ministro Supremo, no seu voto, não consegue minimamente distinguir. Misturou tudo para dizer que a presunção de não culpabilidade não é absoluta, e com isso jogar para a plateia e não conceder a ordem de habeas corpus, como se fosse a mesma coisa, institutos que são completamente diferentes. Afonso, e agora como é que fica a disputa eleitoral? O jogo, o cenário, quais são as possibilidades de Lula? Lula, com essa questão, esse habeas corpus negado, ele continua no jogo político, enfim, como é que a gente pode analisar essa situação? Para sobrevivência das forças de esquerda, é fundamental que se insista. O Partido dos Trabalhadores disse que, mesmo preso, a candidatura será registrada, né? Mesmo que uma vez... E pode ser feita pode ser feito, né? Inclusive, Lula não está impedido nem inelegível. Ele só acontecerá quando do registro da candidatura, e quando o TSE, uma vez que o TSE proceder à impugnação, aí tudo bem, isso é uma outra coisa, mas ele pode ser apresentado, não é? Assim, já tivemos diversos pareceres ou indicações de juristas nesse sentido, e o PT está dizendo que vai insistir. Volto a dizer, eu acho que é fundamental que se insista nisso como forma de manutenção mínima das forças de emancipação nesse país, porque não tenha dúvida, uma vez que tem acontecido o que vem acontecendo com o ex-presidente Lula, qualquer agente político ou de militância social que vá no sentido contrário a esse desmantelo que está posto aí, está na condição também de ser perseguido, de vir a ser encarcerado. Então, eu penso que é fundamental, e que a esquerda, dentro desse cenário, não pode pensar de outra forma a não ser por uma tentativa de unidade o mais urgente possível, né? Sob pena do esfacelamento que virá com força daqui para frente. Ninguém tenha dúvida disso. Esse processo que Lula está agora, que é no TRF4, né? Que foi condenado pelo TRF4, torna ele inelegível? Veja, essa inelegibilidade ela tem que ser discutida no âmbito do TSE. Claro que pela lei da ficha limpa ele estaria tecnicamente inelegível, mas só quem pode dizer isso é o TSE, caso haja o registro da candidatura de Lula a partir do prazo de 16 de agosto, se não me falha a memória, né? 15 de agosto. 15 de agosto, 15 de agosto. Né? Ou seja, a partir do dia 16 é que pode haver algum tipo de impugnação à candidatura dele, né? Sim. Mas o que eu acho, assim, algumas coisas que ficam importantes desse julgamento. A primeira delas é que, a despeito dele ter sido feito para o caso de Lula, a sinalização que o Supremo nos dá para a relativização das liberdades individuais, sobretudo a de ir e vir, é um perigo para a democracia brasileira, né? Segundo lugar, por mais que se insista na candidatura de Lula, e por mais que a gente saiba que Lula é uma liderança importante da esquerda, é importante também sedimentar uma possível negociação de outros planos
de outros planos eleitorais para 2018 unindo as esquerdas, porque talvez o efeito político-eleitoral de uma prisão, a imagem de Lula sendo preso, talvez tenha um efeito negativo muito grande do ponto de vista eleitoral, e é preciso também colocar isso na balança. Em terceiro lugar, gente, calma, temperança, porque se formos para um possível enfrentamento pesado, belicoso, eu acho que é tudo o que esse governo quer para a decretação de um regime de exceção mais duro, para além do que nós já vivemos desde 2016. Ou seja, eu imagino que uma conflagração é tudo o que Michel Temer quer, exatamente porque ele não tem um candidato que decole, é exatamente tudo que ele quer para decretar, por exemplo, um estado de defesa e, em sequência, um estado de sítio, suspendendo todos os nossos direitos e garantias e impedindo a eleição. E aí, imagina, se 68 for um ano que não terminou, imagina como seria 2018. Pois é, essa sua fala tem a ver com a pergunta que eu já ia finalizar aqui, que a gente já vai finalizando o programa. Que riscos vocês veem na prisão de Lula? Então, Afonso. Como eu estava dizendo, né? Eu penso que sinaliza essa prisão que um tipo de força política parece não ter direito a existir dentro da sociedade brasileira. E se aquele indivíduo que é o mais representativo desse projeto recebe o destino que vem sendo desenhado, as outras pessoas, os outros grupos também, ao meu ver, estão na iminência de um destino muito parecido, né, a ele. Então, eu penso que o cenário que se desenha daqui para frente é um cenário muito desafiador, no sentido de... porque você tem essas decisões, elas vão alimentando, né, um discurso que já foi completamente plasmado, né, e que a mídia corporativa tem muita responsabilidade sobre isso, que é o bode expiatório do petismo, né? O PT como responsável de todas as mazelas presentes aqui no nosso país, de modo que é preciso extinguir. Quer dizer, não deve ter direito à existência. Usando o argumento de combater a corrupção, não é? Justamente, né? Como foi com Getúlio Vargas. Essa é a nossa trajetória, né? Como foi com João Goulart. Todas as vezes se levanta a falácia da corrupção, não é? Quando na verdade o problema é outro, né? O problema é a disputa de projeto no sentido de ampliação de desigualdade ou diminuição de desigualdade, que é efetivamente o grande problema desde que se entende essa sociedade como sociedade brasileira, né? Esse é o nosso grande desafio, só que é mascarado, só que não pode ser debatido, discutido. Então, subterfúgios são criados e um apelo fortíssimo como esse, que é a história da corrupção, né? Aí vai ser. Então, isso é o que, né, destrói a credibilidade, e isso é o que impede desse país melhorar, quando nós sabemos que não é isso, né? Porque quem defende o grande problema é a prisão concentração de renda, são esses juros elevadíssimos, tudo que o país recolhe ser pago na sua maioria, a rolagem da dívida. Então, esse é o problema. Porque normalmente o argumento usado para a prisão de Lula é o combate à corrupção, e depois não se fala mais de corrupção, não é? Pois é curioso isso, né? Quando o próprio Supremo vai decidir sobre a corrupção dos outros, né? Decidir sobre a corrupção de Romero Jucá, de Aécio Neves, etc., o caminho é outro, né? O caminho da prescrição, é o caminho, às vezes, da forma, para decidir não enfrentar os conteúdos. É um absurdo. Você tem o animal mais protegido do mundo na sociedade brasileira, que é o animal tucano. Somente há 11 anos agora que está sendo marcado aí o julgamento do Eduardo Azeredo, lá do mensalão dos tucanos em Minas Gerais. Então, quer dizer, tudo como é feito só indica para isso. É o impedimento realmente de um projeto mais emancipador, um projeto que tenuamente refez a desigualdade nesse país. A gente não pode ler de uma outra maneira. E usando as instituições, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, para esse objetivo, né? O triunfo de Hegel, né?
As instituições servem para impedir que a dialética aprofunde as contradições e faça surgir efetivamente um novo cenário. Então são as forças de Estado as responsáveis por fazer a síntese, né? A dialética de pé quebrado que Marx denunciou, não é? Eu acho que agora talvez aquela proposta de uma chapa Ciro-Haddad possa ganhar força nesse contexto. É bem provável que se comece a acelerar esse tipo de aproximação. Se é o ideal ou não é outra discussão, mas diante dessa situação pode ser que esse cenário que antes parecia mais improvável venha a acontecer. E, inclusive, essa presença do Lula pode ter reflexos até mesmo na coligação interna das forças aqui para o governo de Pernambuco. Bom, eu quero agradecer a presença de Alexandre da Maia, professor de Direito da Faculdade de Direito do Recife. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, foi um prazer. Também a presença do professor e cientista obrigado, político José Afonso também. José Afonso Chaves, muito obrigada, professor da Unicap. E a gente fica por aqui. Se você acompanhou o programa de hoje pelo Facebook e gostou, compartilhe com os amigos. Nós estamos também no Twitter, no YouTube, Instagram. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que discute o tema A quem interessa privatizar o uso da água. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini com a colaboração de Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. E hoje o programa vai ser retransmitido, né, às 9 horas da noite. Continue com o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente disponibiliza lá mais informações sobre o tema de hoje e também divulga outras notícias que você não vê por aí. Na quinta que vem, Maria Eduarda volta a estar com vocês. Até a próxima semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.